paz seja convosco. Quero compartilhar com os santos a boa palavra enxertada em meu espírito, no qual acredito no Senhor, que é proveitosa também para a salvação da alma de todo aquele que crê. No momento muito delicado que nós estamos atravessando, no momento que requer atenção, discernimento, requer uma postura correta dentro dos padrões bíblicos que nos norteiam nesses dias maus. Então eu quero compartilhar com você um tema talvez não muito apropriado para muitos, mas importante para outros. Acredito que este assunto vem numa hora em que realmente a igreja precisa de se posicionar. Devido à pandemia que estamos atravessando, as crises, muitas coisas tornam-se reveladas, nuas e patentes. As coisas que estavam outrora ocultas passam a ser manifestadas. Os desígnios do coração, os pensamentos e todas as suas intenções passam a se tornar mais notória, mais patente diante de nós. Acredito que esse é o momento em que Deus traz à luz aquilo que está em trevas, traz conhecido aquilo que estava escondido, como está escrito no Salmo 101, verso 6, os meus olhos procuram os fiéis da terra, aquele que é reto e puro de coração, esse me servirá. E no outro verso diz que o que usa de engano não permanecerá na congregação. E eu quero, com a permissão e a bênção de Deus, nesse momento muito delicado, compartilhar com todos vocês um assunto de muita importância para todos aqueles que confessam a fé em Jesus Cristo. O texto que eu quero usar como base e fundamento para a ministração está no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 28, no verso 29, que está escrito: E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Com base nesse texto, eu quero tratar sobre um assunto cujo tema é o perigo da pregação. Esses dois últimos versículos, eles refletem o final de um discurso que foi ministrado por Jesus a partir do capítulo 5, onde muitas coisas que ele trouxe como base e ensinamento para aqueles que estavam em volta dele, lhes serviria de base sobre coisas grandes e coisas firmes que outrora eles não ouviram dentro das sinagogas, dentro do templo e nas praças por onde os fariseus percorriam, ali fazendo então os seus sermões. Agora é importante compreender que esses versículos refletem a reação daqueles que ouviram o discurso de Jesus, ou seja, eles ficaram admirados, ficaram maravilhados, outras traduções, perplexos, alarmados. É importante compreender que todo judeu cresce com o princípio do ensino acerca da lei de Moisés e de todo o conselho do Deus de Abraão. Se nós lermos o que está escrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, nos versos 1 e 2, está escrito: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, em que teus dias sejam prolongados. O princípio aqui empregado é o ensino sistemático do mandamento para que ficasse gravado no espírito e na alma de todo o povo. Não se trata de algo imposto sobre eles, mas sim de algo ensinado, doutrinado, para que houvesse entendimento quanto à vontade de Deus, os seus mandamentos e o seu propósito. Assim, voltando para o texto de Mateus, capítulo 7, verso 28,
O povo que escutou o discurso de Jesus se admirou não porque era uma nova doutrina, não porque ele estivesse falando outro fundamento ou uma nova religião. Não, eles se maravilhavam com a maneira como lhes ensinava. Observe que existe uma diferença entre a pregação e o ensino. E a maioria dos crentes, evangélicos, cristãos e outros não sabe distinguir uma da outra. É aí que mora o perigo. É aí que as pessoas começam a titubear entre dois pensamentos e passam a buscar doutores segundo a sua própria concupiscência, como diz o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, nos versos 3 e 4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O povo que estava ao redor de Jesus foram pessoas que cresceram com base nos ensinamentos de Moisés. Eram pessoas que estavam acostumadas a frequentarem o templo, a frequentarem as sinagogas, a seguirem os discursos dos fariseus. Eles estavam sempre ali convertidos, na seita do judaísmo, seguindo a religião dos judeus, dos fariseus, tendo estes como seus principais líderes. Mas a maneira como os fariseus aplicavam o ensino era de uma maneira muito brusca, ríspida, onde eles faziam mais escravos do segmento do judaísmo do que propriamente conduziam aquelas pessoas no caminho da vontade do Criador. Observe que quanto a isso, no capítulo 23 de Mateus, Jesus fala com os fariseus: vocês percorreis o mar e o oceano para fazer um prosélito. O que é um prosélito? Prosélito é um pagão convertido ao judaísmo. E Jesus ainda acrescenta: e o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Consegue discernir este ponto no qual Jesus está mencionando aos fariseus? A religião que mata, a doutrina que mata, as mensagens que matam, mas não produzem vida, não cumprem o propósito da vontade de Deus. Quando nós lemos esse texto de 2 Timóteo, no capítulo 4, versos 3 e 4, de quem você acredita está se referindo o texto? Aqui não se trata de pessoas mortas em seus delitos e pecados, que seguem o curso dessa vida no âmbito da ignorância, mas trata-se daqueles que inicialmente ouviram a pregação, confessaram a fé e permaneceram na pregação, mas nunca foram ensinados, instruídos, doutrinados na verdade que é o Evangelho de Cristo. Quando muito foram doutrinados nos segmentos das denominações, como escravos da religião, mas não conheceram o Evangelho segundo as Escrituras, que tem poder para torná-los livres. Seguem uma fé cega e aceitam tudo o que é novidade no mercado da fé e não podem chegar ao conhecimento da verdade, porquanto o Deus deste século cegou o seu entendimento para que não conheçam a verdade, que é o poder de Deus para torná-los livres do império das trevas. A Escritura cita em Romanos, no capítulo 1, no verso 16, porquanto não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque sei que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder de Deus, o Evangelho é poder de Deus, não é necessário que se acrescente algo a ele. O Evangelho pregado de maneira genuína é suficiente para cumprir o seu propósito. Não é necessário criar coisas, fábulas, misticismo ou outras coisas para acrescentá-lo. O Evangelho por si só é o poder de Deus. Agora, você sabe qual a diferença entre a pregação e o ensino?
Na internet tem um acervo de pregações, um acervo de mensagens, um acervo de temas em que se encaixam dentro do perfil de cada um, dado a circunstância, o momento que cada um está atravessando. Mas qual é a diferença entre o ensino e a pregação? Em que os cristãos, os crentes, os evangélicos dessa atualidade estão embasando, na verdade, melhor dito, a sua fé. A pregação, ela tem um propósito e o ensinamento tem outro propósito. Se os dois não andarem juntos, há uma deficiência na formação daquele que por ela é instruído. Vamos lá então. O que é a pregação? Na tradução do português, a pregação, ou seja, o ato de pregar, é fazer sermão, discurso religioso. Isso é a definição da pregação. Essa é a tradução da nossa linguagem. Porém, na linguagem bíblica, a pregação significa tocar a trombeta. Ela vem como um alarido, cujo propósito é despertar, acordar, alertar, manifestar por grito ou som muito alto. Isso foi o que João Batista e Jesus fizeram ao iniciar os seus ministérios na terra. Quando você lê Mateus capítulo 3, no versos 1 ao 3, está escrito: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João não chegou ensinando o que significava essa mensagem, mas ele trouxe como um alarido, como som de trombeta, a mensagem do arrependimento. As pessoas que não compreendiam o que isto significava foram ter com ele, pois já havia mais de 400 anos que nenhum profeta se levantava em Israel, até que João Batista apareceu o quê? Pregando. Ele não apareceu ensinando, ele apareceu pregando, ele apareceu tocando a trombeta, ele apareceu trocando o alarido. E as pessoas, alarmadas com aquele som, alarmadas com aquela mensagem, foram ter com ele a saber do que se tratava isso. Tanto que até os fariseus, os saduceus foram ter com João Batista. E ele disse para eles: raça de víboras, serpentes venenosas, quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O machado está posto à raiz da árvore. Mas não é sobre este assunto que quero me ater. Mas é importante que você compreenda. João Batista iniciou a pregação da mensagem do arrependimento. Logo em seguida veio Jesus. Em Marcos, no capítulo 1, no verso 14 ao verso 15, diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aleluia! A pregação cumpre seu propósito quando aquele que a escuta compreende o seu som e pelo Espírito Santo é convencido do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz no Evangelho escrito por João, no capítulo 16, no versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso é o que o poder do Evangelho proporciona. Ele desperta aquele que dorme na ignorância, dorme no pecado, a fim de que compreenda que algo está para acontecer. O alerta, ele serve exatamente para isso, para despertar, para conscientizar. Alguma coisa está para acontecer. É necessário que as pessoas compreendam, despertem e tomem conhecimento do que se trata. Isto é a pregação que tem que ser, a base dela é cristocêntrica. Agora, o que é uma pregação cristocêntrica?
O melhor modelo de pregação no contexto pós-ressurreição é esse. No livro de Atos, no capítulo 2, a partir do verso 14, se você meditar no que está escrito nesse texto, qual foi o fundamento da mensagem em seu conteúdo, você consegue compreender qual foi o propósito. Os apóstolos que pregaram, eles entenderam o propósito da mensagem que pregaram, para que as pessoas pudessem compreender quem era aquele de quem eles estavam falando. Observa que a mensagem, a pregação dos apóstolos surtiu um efeito tão impactante na vida deles, que eles compungiram-se, eles sentiram culpa, pesar em sua alma e disseram: que faremos, pois, irmãos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Esse é um assunto que nós veremos mais à frente acerca do ensinamento, mas eles simplesmente passaram adiante aquilo que eles receberam. Eles não criaram um misticismo, não enfeitaram a mensagem. Eles simplesmente a transmitiram de forma nua e crua como ela é, sem mascará-la, sem maquiá-la, sem colocar um brilhante ou algo para enfeitá-la. Simplesmente na sua essência ela foi transmitida. Essa é a pregação. Essa é a mensagem. É esse contexto que as pessoas da atualidade precisam ouvir. É essa forma de expressão de pregação que precisa ser externada. Mas não. As mensagens pregadas da atualidade, ela é de cunho antropocêntrico, onde o homem é o centro, onde o cuidado com as vaidades do homem, onde o cuidado com o bem-estar do homem, onde o cuidado com a familiaridade, as finanças do homem é mais importante. Pois, afinal de contas, eu vivo a minha vida embasada em Isaías 1,19. Se quiseres me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Afinal de contas, o que eu tenho é porque eu mereço, porque Deus é bom e na sua bondade Ele me enriquece. Porque pobreza não é de Deus. A pessoa que vive em pobreza é porque ela está vivendo a consequência de um pecado. Aí entra até a questão do espiritismo na mensagem. Mas não é esse o foco do assunto, mas para que você compreenda. Você tem uma identidade. Embora este não seja o tema do assunto, mas compreenda, a sua identidade é o que Deus diz que você é, não o que o mundo diz que você é. Qual é o título que as pessoas dão aos que confessam sua fé em Cristo? Evangélicos, crentes, cristãos. Não, é porque o termo cristão está na Bíblia. Sim, mas não foi Cristo, não foi Jesus quem denominou seus apóstolos, seus discípulos com esse título. Foram as pessoas que estavam em volta, o denominaram os discípulos, e aparece apenas uma vez só na Escritura, no livro de Atos, e essa foi a primeira vez em que os discípulos foram chamados de cristãos. Mas a sua identidade é de filho de Deus. Numa outra mensagem falaremos a respeito da identidade desconhecida pela maioria, mas o assunto aqui é o perigo da pregação. Agora, compreenda que essa é a pregação que converge para o propósito do Evangelho, cujo final de sua exposição remete esse resultado. No capítulo 2 ainda de Atos, nós vamos ver no verso 40, no verso 41, observe bem, aliás, preste bem atenção, mas se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar também, por favor. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que, de bom grado, receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Consegue compreender e dimensionar o teor dessa palavra? Foram quase 3.000 almas com um sermão em que Pedro, mesmo sendo iletrado, inculto, ele conseguiu conciliar o texto do Antigo Testamento
que apontava para Jesus. Ele foi ensinado, ele foi instruído, e a base do seu ensino, da sua formação, da sua instrução, ele compreendeu. E à medida que ele compreendeu o teor da mensagem, ele repassou. E com veemência, com poder, porque o Espírito Santo operava através dele na mensagem que era pregada, porque a mensagem tinha fundamento bíblico. A mensagem tinha o seu propósito. Observe, quase 3.000 almas se converteram. Em suma, esse é o caráter da pregação, onde Cristo é o centro. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 21, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação.